meu nome é Mary Jo Rapini e sou terapeuta licenciada. Antes desse episódio, desse incidente, que agora estou chamando de bênção em minha vida, eu estava muito afastada, desligada da religião organizada, ou me sentir próxima de Deus. Na verdade, eu me sentia bastante distante dele. Um pouco do contexto era o fato de eu ser psicóloga e meu marido e eu termos nos mudado para Lubbock, Texas, onde o emprego dele era melhor. E antes de ir para Lubbock, eu estava em Houston, Texas, e adorava a noite de lá. Fui treinada como psicoterapeuta. Trabalhei com casamento e família em geral e depois fiz um treinamento adicional para me tornar terapeuta sexual. Então, quando me mudei para Lubbock, muitas pessoas diziam: "Meu Deus, você vai se dar muito bem porque não terá de se preocupar com o emprego. Há muito poucos terapeutas sexuais lá." E eu pensei que isso seria ótimo para a minha carreira também. Mas, quando cheguei lá, percebi que o motivo pelo qual não havia muitos terapeutas sexuais era o fato de ser uma área bastante conservadora. Na época em que eu estava lá, era muito difícil se estabelecer na comunidade médica como terapeuta sexual. Então, para lhe contar um pouco da história, meu trabalho era o de chefe de uma unidade de oncologia psicológica na Texas Tech, no University Medical Center. Basicamente, o motivo de eu dizer que era chefe é porque eu era a única que estava fazendo isso. Entrei no câncer de uma forma um tanto atrasada, pois um oncologista me contratou para dirigir grupos de apoio para seus pacientes com câncer. Muitas vezes, quando se tem câncer, também se tem problemas de intimidade com a família e também com o corpo. Você se sente estranho com isso. Você passa por tratamentos e não se sente a mesma mulher ou o mesmo homem muitas vezes. Então, ele me trouxe pela porta dos fundos e comecei a dirigir esses grupos e encontrei meu nicho, se preferir, com pacientes com câncer. Trabalhei com eles e também em um andar pediátrico e vi muitas coisas terríveis, crianças com câncer, tratamentos dolorosos e dificuldades, e tudo começou a se deteriorar, como eu me sentia em relação a um Deus, especialmente um Deus amoroso. Então, agora vamos à minha história. Estou curando isso em meu coração. Na época da história, eu estava indo para Gold's Gym. Era uma manhã de sábado, dia 19 de abril. Fui criada como católica romana. Era sábado santo. No dia seguinte era Páscoa e eu tinha um grande almoço em minha casa. Eu tinha muitas coisas em mente. Fui para a academia e estava malhando. E uma das máquinas em que eu estava malhando era a de empurrar, como se estivesse construindo meu corpo. E tive essa ideia, sabe? Consigo levantar o dobro do meu peso corporal com as pernas. Eu deveria ser capaz de fazer isso com meus braços. Por isso, eu me dedicava muito a trabalhar meu peito e meus braços. Em uma das máquinas, você se senta em uma cadeira e depois empurra, e eu estava carregando pesos naquele dia. Então, quando empurrei pela primeira vez, pensei: meu Deus, isso é muito pesado. E não sei se consigo fazer outro. Eu estava com 40 quilos e pesava 50. Então pensei: vou fazer mais um. E fiz mais uma. Ao fazer força, senti uma dor aguda e penetrante na parte de trás do meu pescoço. Parecia que eu tinha sido esfaqueada ou algo assim. Então me levantei e fiquei um pouco desorientada porque a dor era muito intensa. Saí da máquina. Meio que cambaleei para o lado. Eu estava pensando: o que foi isso? Porque em minha história pregressa, eu era enfermeira antes de me tornar psicóloga, e comecei a analisar todo o meu sistema nervoso, como se houvesse algo no meu pescoço, algo no meu fluido cerebral, algo na minha coluna. Alguma coisa não está certa. Não consigo andar. Bem, fui até o bebedouro, e quando empurrei a alavanca para baixo para pegar água, de repente todo o lado direito começou a tremer, como se estivesse tendo convulsões. Eu não tinha controle, estava suando muito e meu pescoço doía. Foi tão ruim que pensei: cara, fiz algo terrível. Estou realmente mal. Recentemente fui diagnosticada e tratada de pressão alta e tomei a pílula naquela manhã. Então fiquei pensando que talvez fosse algo associado a isso. De qualquer forma, eu me deitei e a pessoa, uma das pessoas que estava malhando e que me conhecia lá, disse: "Ei, mulher musculosa, qual é o problema?" E eu disse:
Se você puder ir buscar ajuda, porque acho que preciso de uma ambulância, eu me machuquei. Ele ficou muito assustado porque meu rosto estava branco. E, obviamente, eu estava deitada no chão do ginásio. Então, fomos para a frente e a proprietária, ou a mulher que estava cuidando da academia naquela manhã, voltou. Ela começou a conversar comigo e a me acalmar, chamou uma ambulância e chamou minha família. Por sorte, meu marido estava na cidade no fim de semana da Páscoa, pois havia aceitado um emprego no MD Anderson. Isso aconteceu no final de nosso período de 8 anos em Lubbock. Na verdade, estávamos nos preparando para nos mudar de volta para Houston, o que me deixou muito animada. Eu costumava brincar dizendo que precisava sair de Lubbock antes que essa cidade acabasse me matando, porque todos com quem eu havia trabalhado acabaram sucumbindo ao câncer ou estavam muito doentes. De qualquer forma, a ambulância me levou para o hospital e eles fizeram tomografias, ressonâncias magnéticas e descobriram que eu tinha tido um sangramento. E havia tanto sangue em minha cabeça que eles não sabiam se eu sobreviveria à noite. Acontece que todos os neurocirurgiões de Lubbock, e acho que eram 4 naquele fim de semana, tinham ido a uma conferência em Santa Fé. Então, o único que estava na cidade era um amigo aposentado do meu marido. Ele conversou com Ron e disse: "Sua cabeça está cheia de sangue. Eles tentaram fazer um angiograma, mas havia muito sangue. A única pessoa que poderia fazer isso era um neurologista pediátrico que lia esses angiogramas. Ele disse que havia tanto sangue que não conseguia ver de onde estava vindo. Portanto, a opção era estabilizá-la e ficar de olho nela, mas ela poderia morrer em 24 horas ou poderíamos levá-la de avião para Dallas. Havia especialistas lá que me aceitariam. Meu marido e eu tínhamos um acordo de que, se um de nós tivesse uma doença catastrófica ou algo do gênero, não deixaríamos um ao outro. Vi muitas pessoas morrerem sozinhas, e isso é terrível. E tive a sensação de que, quando você estivesse morrendo, deveria ter outro ser humano que o amasse ou pudesse amá-lo até que Deus pegasse sua mão. Eles têm suas mãos e as seguram. Por isso, disseram ao meu marido que ele não poderia entrar no jato comigo, pois teria muito peso ou o peso estaria errado. E para pressurizar a cabine, eles simplesmente não correriam esse risco com ele lá. Então, ele decidiu que, como eu estava entrando e saindo da consciência, eu poderia falar com ele. Eu estava extremamente relaxado e sempre me perguntava por que estava tão relaxado. Eu não sou uma pessoa relaxada, sou muito hiperativo e muito ansioso na vida real. Bem, eu costumava trabalhar em uma ambulância. Não sei se você já teve o tipo de dor que pode fazer você enlouquecer. Isso dói muito. E ao passar por cada solavanco, eu disse a Deus: "Não consigo lidar com isso. Preciso de sua ajuda. E não me importa se eu sabia que tinha uma vida boa. E se for da sua vontade que eu vá embora, quero que saiba que sou grato." E eu disse isso em um momento. Eu pensei. Sempre achei que era a coisa mais corajosa que alguém poderia dizer. E meus pacientes com câncer costumavam me dizer que se submetiam a Deus e, quando o faziam, de repente tinham a sensação de que tudo estava em suas mãos. Um verdadeiro abandono, se preferir. E isso aconteceu comigo. Tive a mesma sensação. Quando deixei de controlar minha condição, parecia que ela diminuía de uma forma pela qual eu nunca seria responsável. Então, quando os neurocirurgiões me disseram mais tarde, provavelmente parte do motivo pelo qual você se saiu tão bem é porque estava em ótima forma. Não posso aceitar isso. O motivo pelo qual não posso aceitar é porque aquele momento de submissão a Deus foi tão poderoso que mudou meu pensamento no cérebro e a organização da minha doença, como a trajetória que não posso explicar a vocês. Só posso lhe dizer que foi real. Enfim, acordei no domingo de Páscoa. Eles haviam me estabilizado com medicamentos e tudo mais e estavam cautelosos. Mas estavam um pouco satisfeitos com minha capacidade e parecia que eu estava mais desperta. Parecia que eu estava mais alerta e eles estavam fazendo ultrassons no meu cérebro como se fosse a cada 30 minutos. Eles estavam fazendo vários exames e meu marido e vários amigos vieram me ver. Eu deveria oferecer um brunch em minha casa e estava convencida de que meu marido e meus filhos seriam os anfitriões desse brunch. Só agora percebo quão ridículo isso era. Mas eu realmente pensei que poderia morrer. E se eu morresse, queria que eles tivessem outras pessoas.
E tenho que explicar isso a vocês. O fato de que eu poderia morrer não foi triste para mim. Tampouco era de partir o coração. Era quase como se eu não fosse parente. É que eu estava totalmente dentro da vontade de Deus naquele momento. Não sei que outro adjetivo posso colocar nisso. De qualquer forma, para continuar a história, consegui sobreviver ao domingo de Páscoa e meu marido enviou e-mails e mensagens de texto para minha família e amigos. Na segunda-feira continuei progredindo, sem piorar, mas com certeza não melhorando. Ainda assim, eu parecia muito bem, exceto por algumas pessoas que chegavam e diziam: "Você parece verde ou amarela?" E meu marido Ron disse: "Mary, não tenho certeza porque pensei, ok, bem, vou esperar aqui até o resultado do sangue." E o sangue estava saindo dos meus ouvidos e do meu nariz. Quando você tem um sangramento no cérebro, porque o cérebro é tão organizado que sabe a quantidade de fluido que pode ter, e ele tinha muito, então você tem 3 cinturões enormes na parte de trás da cabeça e esses são drenados. Nessa época, eu também tinha um dreno cerebral. Em outras palavras, eles colocaram um tubo na minha testa e drenaram o excesso de sangue e o colocaram com fita adesiva. Portanto, eu nunca me vi de verdade. Mas acho que quando meus filhos vieram me ver, ficaram horrorizados com a situação. Acho que isso foi muito difícil para eles. Acho que também foi muito difícil para o Ron ver. Quanto à dor, eu tinha uma dor de cabeça terrível. Tive uma dor terrível no pescoço e você se sente enjoado. Você fica incrivelmente fraco, o que para mim, já que sou muito agitada e geralmente ansiosa, provavelmente funcionou a meu favor, porque eles não queriam que eu saísse da cama. Eu não conseguia me mexer e não tinha vontade de me mexer ou sair da cama. Acordei por volta das 2 da manhã de terça-feira e vi as enfermeiras colocando coisas em mim. Naquela época, eu estava na UTI cirúrgica. Eles me transferiram para o andar na segunda-feira, e agora eu estava no andar de volta, e eles estavam colocando monitores em mim, estavam me acordando, estavam fazendo todos os tipos de exames. E me disseram: "Sabe, você não está indo bem. Ligamos para seu marido e vamos transferi-la para a UTI para que possamos ficar de olho em você." Aparentemente, minha saturação de O2 estava caindo. Então, quando eu estava na UTI cirúrgica, acho que houve uma chamada de emergência para esses neurocirurgiões em Santa Fé. Acho que eles só deveriam voltar na quinta-feira, mas 2 voltaram. Se me lembro bem. De qualquer forma, o que aconteceu foi que eles decidiram que fariam uma cirurgia em meu cérebro. Eles tinham conseguido localizar o aneurisma e acreditavam que eu estava ficando séptica. Sem essa cirurgia no cérebro, eu não era uma candidata para uma embolização, pois o aneurisma já havia se rompido. A embolização teria sido mais fácil porque eles poderiam ter passado pela virilha e não precisariam abrir o cérebro, mas tiveram de abrir meu crânio. Quando estavam me preparando e conversando com Ron, vi uma luz branca no canto superior direito do meu quarto. Eu estava na UTI, assim como estava em cirurgias como enfermeira. Trabalhei no hospital durante a maior parte da minha vida e essa luz era diferente de tudo o que eu já tinha visto. Era um pouco etérea, era uma espécie de cor diferente, era luminescente, mas também era suave. Quando olhei para ela, pensei: o que é isso? Será que é um túnel? Ele tem um lado redondo e ondulado, quase como se fosse um túnel encapsulado. E então, ao olhar para ele, pensei: bem, não estou impressionado porque é muito pequeno. Então, de repente, estou entrando nele. E é muito estranho como seu corpo se move para dentro dele, porque você não está deitada, você está meio ereta, e seus olhos funcionam de uma forma estranha e até mesmo cafona, mas seus olhos podem ver atrás de você. Eu podia ver e sentir que meu corpo, a concha, estava na cama. Mas o que era inacreditável era que eu acreditava que minha consciência, que é muito importante para mim, estava comigo. Acho que era parte da minha alma, porque eu podia ver o que as pessoas estavam vestindo e podia ver o Ron. O Ron estava lá. Ele estava com a cabeça em suas mãos. Ele estava chorando e olhando para este documento. Era um consentimento cirúrgico. De repente, deixei isso para lá. Não me importei com isso. Eu estava tão concentrada no que estava vendo. E cheguei a uma sala luminescente, como se fosse rosa claro.
e tive a sensação de que não havia paredes. Era apenas uma massa. Era uma abertura, se você preferir. E eu não era a única pessoa passando por ela. Parecia que havia outras pessoas. Você vê com seus sentidos que tudo está com você como um só. E eu senti que conhecia aquele lugar. Eu já havia sentido aquele lugar antes de estar lá. De repente, não via a ação exata ou como aconteceu. Deus estava me segurando. E ele disse que não era sua hora. Fiquei muito desapontada porque queria estar lá com ele. Foi muito diferente do que eu esperava. O amor não era humano. Estava comparando-o ao amor humano, que seria de plástico, como um cartão de crédito, ao passo que esse era realmente profundo. E eu disse, não posso ficar? Mas por que não? E comecei a contar a Deus todos os meus pontos bons. Eu dava tratamento gratuito para o câncer. Eu aparecia à noite quando as pessoas estavam morrendo. Eu orava pelas pessoas. Tentei ser uma boa mãe. Tentei ser uma boa esposa. Eu tinha sido uma boa trabalhadora. Tentei dizer a ele todas as coisas positivas que conseguia pensar a meu respeito, o que agora é tão horrível ou arrogante ou o que quer que seja. E ele disse, deixe-me perguntar uma coisa. Você já amou alguém como foi amada aqui? E eu disse, não, isso é impossível. Sou apenas humana, apenas para lembrar a Deus de minha humanidade. E então a sensação foi de um aperto mais forte de Deus. E ele disse, você pode fazer melhor. E não me lembro de ter saído daquele espaço. Ainda assim, acordei com Ron me sacudindo lentamente, porque ele sentia que eu estava inconsciente e dizendo, Mary, temos que tomar essa decisão juntos, como se eles tivessem que abrir seu cérebro e eles têm que fechar esse vaso e talvez você nunca mais seja a mesma. Talvez você não consiga correr ou até mesmo andar, Mary, e eu sou uma corredora. Eu era uma corredora, corria 80 e 160 quilômetros. Correr era minha vida. E disse que sua personalidade pode mudar completamente. Preciso que você me diga que está tudo bem. E eu disse que está tudo bem. De qualquer forma, não vou morrer. E Ron disse, bem, espero que não, Mary. Se você orar e estiver perto de Deus, vai ficar bem. E eu disse, acabei de falar com Deus e não está. Meu tempo passou e acordei depois da cirurgia e estava chateada. Estava deprimida. Na verdade, fiquei deprimida por ter voltado para cá por vários meses depois. E agora vivo todos os dias com essa memória incrível ou o que quer que tenha sido marcado em mim. E eu me pergunto, estou fazendo o suficiente? Estou defendendo Deus? Estou fazendo o suficiente? Estou sendo consciente com o que ela me deu? Estou amando os outros da maneira que ele me disse para praticar? Nada mais? E a resposta é sempre, estou tentando. Mas é muito difícil. Vou lhe dizer uma coisa. Acho que sou uma terapeuta melhor, e acho que sou uma terapeuta melhor porque julgo menos, e acho que a compaixão é o presente mais importante que damos uns aos outros e simplesmente saímos dessa mentalidade de quem está certo e quem está errado. Quero dizer, estamos todos conectados, e todos nós estamos voltando para lá, todos nós. E existe um Deus, e Ele é a nossa fonte, Ele é a minha fonte. Acredito que Ele seja a sua também, mas você tem de chegar lá por conta própria, e acredito que Ele conhece cada um de nós. Ele se conecta a nós de uma forma que não podemos entender, e somos muito limitados com nossas mentes, cérebros e corpos aqui. Isso me deixou com um profundo senso de compaixão e abundância. Quero dizer, não consigo olhar para nada sem pensar. O que posso fazer? Como posso ajudar?